a teoria do desvio produtivo, ou seja, um dos direitos existenciais, né, que a pessoa tem é a qualidade do seu tempo. O tempo passou a ser um valor, né, um valor para as pessoas. Talvez o valor mais caro hoje em dia, né, é o nosso tempo. E tem uma teoria, a teoria do desvio produtivo, que diz que em situações principalmente relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor despendeu um tempo considerável para resolver ou tentar resolver o problema relacionado a um produto ou serviço defeituoso, que isso configura dano moral. É verdade, a teoria do desvio produtivo é acolhida pela jurisprudência brasileira, nós temos aí precedentes no STJ e temos muitos precedentes nos tribunais. Por exemplo, o TJMS, ele considera a teoria do desvio produtivo, a perda do tempo, como um direito da personalidade que merece ser indenizável. Mas veja, dano moral. Mas veja, precisamos analisar a situação concreta. Precisamos analisar a situação concreta. Se a intensidade do desvio do tempo extrapola ou não aquilo que deve ser suportado segundo as regras das máximas de experiência por todas as pessoas que estão naquela mesma situação, ok? Claro, veja, imagine a seguinte situação. Imagine que eu vou até uma agência bancária e eu tenho que aguardar ali 10 minutos para passar pela porta giratória, porque há uma fila de correntistas, né, de clientes daquele banco. E aí, para passar por uma porta giratória, leva um tempo, a pessoa tem que tirar os seus objetos, tem que colocar num recipiente, tem que passar pela porta, a porta trava, a pessoa tem alguma coisa que ela não percebia, e eu perdi ali 15, 20 minutos para atravessar uma porta para entrar dentro de uma agência bancária. Isso justifica um dano moral ou isso deve ser suportado, né, por todas as pessoas segundo as máximas de experiência? Me parece que numa situação dessa, isso é um mero aborrecimento, isso é um dissabor, nós temos que suportar em comparação à segurança, em comparação, né, a um mecanismo que tem que haver ali, né, de ter uma cautela em relação às pessoas que adentram a uma agência bancária. Agora, se eu ficar 2 horas, né, esperando para entrar dentro da agência, ou 2 horas para ser atendido, sem condições adequadas ali para sentar, para ter um banheiro, para ter uma água, aí claro, aí viola, aí extrapola, aí configura o dano moral. Veja, sempre nós temos que analisar o caso concreto. Quando você diz assim, professor, o meu cliente foi numa agência bancária e demorou 20 minutos, 25 minutos para ser atendido. E a lei diz que ele tem que ser atendido em 15. Isso configura dano moral? Vamos analisar aqui as circunstâncias específicas do caso concreto. Esses 20, 25 minutos que ele teve que suportar se deu num dia em que a movimentação bancária era excessiva, porque era véspera de um feriado, ou era uma segunda-feira, dia de pagamento. Tinha local para sentar enquanto aguardava o atendimento? Não tinha. Tinha banheiro disponível, tinha água, ele recebeu uma informação que logo seria atendido, não recebeu. Depende de tudo isso. Depende das circunstâncias do caso concreto, se aquilo deve ser suportado ou não deve ser suportado. Se deve ser suportado, é porque configura um mero aborrecimento, configura um dissabor. Não, extrapolou. Aquilo passou daquilo que é suportado por todos. Então aí configura o dano moral. Nós temos que analisar especificamente o caso concreto. É difícil ter uma fórmula mágica, né, que traga uma resposta concreta e pronta para todas as situações. Não, nós temos que analisar as especificidades do caso concreto. E aí você tem que fazer um raciocínio jurídico. Esse raciocínio jurídico que nós desenvolvemos aqui no nosso encontro, né, passar pelas 3 fases. Vamos analisar primeiro. Bom, essa pretensão indenizatória do meu cliente, ela tem proteção jurídica? Houve aqui uma ofensa ao direito da personalidade?
essa ofensa ao direito da personalidade, ela provocou aqui, ela merece uma tutela jurídica, uma proteção? Houve um ato ilícito praticado pelo causador do dano? Sim, houve. Muito bem. Então é o primeiro passo. Tem uma violação a uma norma, a um princípio, houve aqui um atingimento ao direito existencial do meu cliente. Maravilha. O primeiro passo foi dado. Vamos para o segundo. Qual foi a intensidade dessa violação? Essa intensidade, ela é suportada por todos ou ela extrapola? Se eu comparar com a média geral, se eu comparar com o homem médio, se eu comparar com as pessoas que estão na mesma situação, se aquilo pode ser um mero aborrecimento, porque deve ser suportado, ou não, se extrapola, é um dano moral. E aí, essa intensidade, ela é medida no terceiro passo, que é as regras da experiência, é a utilização das regras de experiência no caso concreto. Aquilo que é comumente aceito por todos, pelo homem médio. Se extrapola, é dano moral. Se não extrapola, é mero aborrecimento, é mero dissabor, não tem indenização, não tem compensação. Quando você faz esse raciocínio jurídico nessas três etapas, houve ou não a violação a uma norma ou a um princípio, e essa violação é um direito da personalidade, qual foi a intensidade e a medição da intensidade e as regras de experiência. As três fases, você consegue detectar todo o caso concreto. Você faz a análise do seu caso concreto e você coloca isso na petição inicial para caracterizar aí o dano moral. Ok? É esse o raciocínio que você deve fazer para distinguir o que é mero dissabor ou aborrecimento do que é dano moral. Fechado? Maravilha!